Oi, gente, tudo bem? Ó, vamos dar continuidade às nossas aulas aqui até a chegada do Enem. Eu tô passando as matérias que caem no Enem e depois do Enem a gente continua com as aulas para o vestibular, os outros vestibulares, né? Então vamos lá. Matemática financeira é um exercício, é uma matéria que cai muito no Enem e não, a gente não vai aprender a ficar rico aqui não. Mas vamos lá. Ó, primeiro, se tiver ruim de ler aí, vocês me perdoem porque eu peguei do meu material, do material que eu fiz, né, para as aulas do cursinho, porque você procura na internet matemática financeira, aparece muita coisa até de nível superior ali. O pessoal acrescenta muita coisa, fala um pouco difícil, não que eu vou falar mais fácil, que eu sou babá, não é isso. Mas eu mesmo tinha um pouco de dificuldade, aí eu coloquei assim mais ou menos mais simples possível. Mas vamos lá. Primeiro a gente tem que entender quais são os conceitos primordiais, os nomes que vão aparecer nos exercícios e tudo mais para a gente saber o que está lidando. Primeiro é capital inicial. Maioria das vezes vai aparecer só capital, não necessariamente capital inicial. Então, o capital inicial é o dinheiro que está envolvido. É o dinheiro que você pega e você vai fazer alguma coisa com ele. E é uma banda também, que eu não gosto muito. Na verdade, não gosto nada. Juros. O que é juros? É um aluguel, uma taxa por ter utilizado o capital que não é seu. Como assim? Vamos dar um exemplo aqui. Suponha que o seu amigo te empreste R$ 1.000. Queria amigos assim, para passar o mês. Aí no final do mês, você deve pagar os R$ 1.000 para ele, porque ele ficou sem esses R$ 1.000, e mais uma taxa por ter pego esse dinheiro emprestado, porque ele ficou um mês sem R$ 1.000, então você tem que suprir o dinheiro, digamos assim, que ele gastou durante esse mês, que faltou esses R$ 1.000 para ele. Então você paga com juros. Entendeu? Taxa de juro é o preço do aluguel. Então, se os juros é o dinheiro que você tem que pagar, a taxa de juros é quanto você tem que pagar. Aqui o mais importante, ó, que eu até sublinhei, montante. Montante é capital mais juros. É o valor final de tudo. É quanto você montou, quanto você construiu ao final de um investimento. E prazo é em quantas etapas ocorre o investimento. Pode ser poupança para render, ou pode ser, sei lá, uma fatura dividida, você vai pagar tanto, tal, enfim. Em quanto tempo, né? Prazo é tempo. Primeira coisa aqui, vamos falar um pouquinho de porcentagem, porque tá totalmente dentro da matemática financeira. Vamos supor aqui que eu tenha 10 maçãs. E aí eu vou trabalhar aqui com umas frações aqui embaixo, dentro de uma historinha, aqui para entender o que eu estou falando. Se eu pegar nenhuma parte das 10 maçãs, eu não vou ter nada. Se eu pegar 5 maçãs das 10, eu vou ter partes de um todo, que são 10. O todo, ele é 10, se eu pegar todas as maçãs. Então, 10 dividido por 10 é 1. Esse 1 aqui, ele é essencial para uma coisa, que a gente já vai ver. E se eu pegar 15 maçãs de 10 maçãs que eu tinha, eu peguei mais do que todo. Então, eu peguei mais do que eu tinha, né? Então, vamos lá, ó. A notação de porcentagem, calma aí que eu já vou explicar onde eu quero chegar. Notação de porcentagem, ela é sempre alguma coisa por 100. Por isso chama porcentagem, né? É alguma coisa por 100. Então fica X%. Não coloquei um número, coloquei um negócio genérico aqui, um incógnito, porque vale para todos. Então é 50%, é 50 por 100, que se dividir dá 0,5 ou meio, né? A observação que eu quero dar é isso aqui, ó. Quando é 15 por 10, a gente sabe, lá a gente viu lá nas primeiras aulas de fração, que é 10 sobre 10, um inteiro mais uma parte. Então, é um inteiro mais um meio, nesse caso. É assim que vai funcionar, já vou adiantando aqui. Por exemplo, vamos supor que você está... A lógica da matemática financeira. Maçãs não vão se multiplicar, mas vamos supor que aconteça o seguinte. Você pegue 10 maçãs, você investe ela e no final você tem 15. Entendeu? Você faz aí tem que saber a taxa, blá blá blá, tem o prazo, tem quanto tempo isso acontece, mas no final o nosso montante são 15 maçãs, porque você ganhou 5 a partir do seu investimento
né? E você tem o todo mais o que você ganhou, mais o que a taxa de juros te proporcionou. Então o seu montante no final são 15 maçãs. Vamos aqui para uma ideia de acréscimos e descontos. Ó, peguei um presente aqui, já que está chegando o Natal. O preço do presente, X. Não coloquei nada aqui, não sei quanto que o preço vale. Coloquei de genérico para vocês entenderem a lógica. Com número fica fácil, por isso que eu coloquei aqui embaixo também. Mas assim, vamos entender a lógica. Vamos supor que esse preço aqui desse presente, ele sofreu um acréscimo de 20%. Quanto que é 20% de X? Aí a gente vai fazer essa regra de 3 primordial aqui, e depois eu vou explicar onde ela encaixa, tá? Mas vamos pensar. Se ele sofreu um acréscimo de 20%, vamos supor que ele tem um preço inicial e ele sofreu um acréscimo. Então é 20% daquele preço, certo? Então, como que eu vou achar isso? Eu sei que X, que o meu preço antes, ele era 100% porque ele era o meu preço total. E Y, que é o preço, que é o quanto equivale a 20%, né? A gente vai ter que achar isso. Então eu vou fazer a regra de 3 aqui, multiplicar cruzado. No final da conta, eu vou chegar aqui, y é igual a 0,2 por 2x. Então o y equivale a 0,2x, tá? Que é o quanto vai valer os 20%. Vamos fazer com um numérico aqui, ó. Vamos supor que o preço custa R$100, quando que o presente custa R$100. Com um acréscimo de 20%. R$100 eu sei que é 100%. X, que eu quero saber quanto que vai ser o final, quanto que equivale a 20%, equivale a 20%. Eu fazendo a conta aqui, eu vou achar que X é 20. Então, se ele está sofrendo um acréscimo, o valor ele tem que aumentar. Esse R$20 aqui que a gente achou, toma cuidado com essas contas, não é o resultado final. R$20 é o que equivale a 20% do preço do presente. De novo, R$20 é 20% de 100. Então, isso não é o preço final. É quanto ele rendeu. Ele rendeu R$20. Então, se ele custava 100 antes, se ele rendeu R$20, ele sofreu um acréscimo de R$20, o preço final dele vai ser 120. Então, é total mais aumento. É montante, é juros, que é 20%, mais o capital inicial que a gente fez, que é 100. Isso é uma formulazinha que a gente tem que saber, assim, porque a gente faz a conta da matemática financeira, muitas vezes a gente não acha o resultado final. A gente acha quanto ele rendeu, ou quanto ele teve desconto e blá blá blá, e aí a gente esquece do montante, que é o que a gente construiu. Lembra que eu falei lá no começo? Montante é o que a gente montou, o que a gente construiu. Passamos. Agora vamos aqui para o primeiro tipo de juro composto. Sem querer, eu coloquei juro composto aqui, quem já viu matemática financeira vai falar assim, já está colocando mais difícil, digamos. Não, o juro simples a gente acabou de falar aqui, ó. É isso aqui, dos acréscimos de desconto. Só que eu não coloquei juro simples ainda, porque eu vou falar mais para frente aqui, mas a ideia primeira é essa. Vamos para o juro composto. O que acontece no juros composto? Você tem, vamos supor que a taxa de rendimento, você faz um investimento e a taxa de rendimento desse negócio é 10% ao mês. Então vamos supor que aqui você fez um rendimento, você tinha um dinheiro, que era R$1.000, você fez um investimento e ele vai render 10% ao mês. O primeiro mês ele rendeu 100, porque é 10% de 1.000. E aí a gente vai para 1.100, que é o seu dinheiro. E aí, nos juros compostos, ele rendeu mais 100% ao mês. Né? Ele rendeu aqui. E aí vai ser R$100 aqui também? Não. O que acontece com os juros compostos? Ele vai render 10% do valor que está envolvido naquele momento, digamos. Se no começo era 1.000, rendeu 10%, agora é 1.100. Então ele vai render 10% de 1.100. Então a gente faz aquela regrinha de 3, 1.100 é 100%, eu quero saber quanto que equivale a 10%, é 110. Então, de 1.100 eu tenho que acrescentar agora 110, e aí ele vai para 1.210. Entendeu? É diferente do juro simples, que o juro simples, se ele rende 10%, ele vai render 10% do primeiro valor. Então ele vai sempre somar R$100. Então aqui seria 1.000, 1.100, 1.200. 1.300, 1.400, 1.500, entendeu? Então ele vai render, o juro simples ele vai render 10% do valor inicial, do dinheiro que a gente colocou lá dentro.
Se eu não me engano... Não, mentira. Não, eu ia falar uma bobeira aqui. Não é assim. Mas não é assim o que eu pensei. Isso que eu estou explicando é assim mesmo. No juros composto, ele vai render 10% da situação que está atual, né? Então, você tem 1.100. Eu ia falar que talvez... Eu acho que a poupança, a caderneta de poupança, ela funciona assim. O dinheiro que você tem lá, ele vai rendendo um valor lá que eu não sei qual que é pequeno, ele vai rendendo de acordo com o que tem lá. Então, se você tem 100 reais, ele vai render aquele valor, no outro mês você vai ter um tanto. Ele vai render em cima daquele tanto. Se não me engano, poupança é assim. E assim por diante. Então, o juro composto, ele é mais vantajoso, digamos, né? Ele vai... Depois tem pesquisem, né? Eu tô falando aqui da poupança sem saber, literalmente, realmente. Eu não sei se ela rende o começo que você pôs lá, o dinheiro que você pôs lá. A gente tem que pesquisar isso aí. Mas o juro composto é isso. Ele é mais vantajoso, digamos, ele dá mais montante no final. Certo? Para quem tem que receber, né, gente? Se você faz um investimento a juro composto, no final você vai ter que pagar mais. Passamos. Vamos dar um exemplo aqui. Ó. O capital de R$500 foi aplicado à taxa de juros compostos de 3% ao mês. Qual que é o valor do montante após 5 meses? Então a gente vai fazer aquela ideia. Ó. Se eu coloquei o capital valendo R$500 e ele está rendendo 3%, no juros, se eu fizer a conta que eu fiz lá para trás, a regra de 3, vai ser 15. Então no meu montante vai ser 515. Então agora eu vou pegar 515, vou tirar 3%, vou ver que vai render 15,45 e vou somar. Aí deu 530,45. Desse 530,45, eu vou tirar 3%, que é 15,91. Aí eu vou somar com ele, vai dar 546,36. E assim por diante. Eu coloquei isso aqui, ó. Não vamos ficar somando 15 em todos como juros simples. O juros simples é investir 500, tirei 3%, vi que é 15, então todos os meses, a cada mês que passar, a cada bimestre, depende de como é o investimento, ele vai somar 15%. No juros composto, não, ele vai somar os 3% do dinheiro que está envolvido naquele momento. E aí a gente tem que ficar fazendo essa tabelinha, eu coloquei aqui, meu Deus, tem que fazer tudo isso? Não, é muita regra de 3 que a gente vai fazer, e você está vendo que aqui, ó, vocês estão vendo que o dinheiro já está virando com vírgula, já está virando umas contas meio problemáticas aqui, mais difícil. Como que funciona isso? Como que a gente vai chegar num termo geral aqui? Ó, exemplo, o primeiro mês ele é montante. Ele vai ser o meu inteiro, o que eu tenho, mais a taxa de juros, não é? Então, para ele render. Então, o meu primeiro mês, ele vai ser 1, que é o meu inteiro, por isso que eu estava falando da maçã, que é o meu inteiro, que são os R$500, mais a taxa de juros, que é I, que ela é dada por I, e esse I tem que estar sempre em porcentagem, então se é 3%, é 3 dividido por 100, ele é 0,03, vezes 500, que é o meu capital inicial. E aí onde eu vou chegar? 515. O segundo mês a gente vai fazer a mesma coisa. O montante é 515 vezes o meu inteiro, que é 1, porque se eu fizer a distributiva aqui, ó, eu vou sair com 515, né? 515 vezes 1, vou ficar com 515, mais 515 vezes 0,03, que é a mesma coisa da gente fazer aquela regra de 3, para saber quanto que é 3% de 515. Se eu falei rápido, vocês voltem o vídeo e entendam essa frase. Essa lógica é muito importante para saber deduzir o final aqui, né? Então, ó, esse 515, ele vai ser 1 mais 0,03, né? E aí eu coloquei uma outra continha aqui, ó, que é uma ideia que está inserida aqui dentro. Já que é o segundo mês e que ele está rendendo 3%, esse segundo mês, essa lógica toda, ela vai se traduzir nisso aqui, ó. Montante é igual a 500, que é o meu primeiro, mais 1,3, que é o que ele rende, né? Que é o que ele rende no primeiro mês. E aí, como que ele vai render no segundo? Mais 3% disso aqui, ó, de 515. E o que é 515? É 500 vezes 1,03. Então, se no segundo mês ele vai render também 3%, esse 1,03 ele equivale ao quadrado, porque são 2 meses.
De novo, peguei R$500, investi a 3%. Quanto que eu cheguei? 515. Certo? No segundo mês do juros composto, eu vou pegar esse 515 e também vou investir a 3%. E aí eu vou ter um valor de 530,45. Então, vocês estão vendo que assim, 500 vezes 1,03 é 515. Esse 515 eu vou também multiplicar ele por 1,03. Para saber quanto que é 3% de 515. Quanto que ele vai render no final. Então, você está vendo que 1,03 e 1,03 apareceram duas vezes. Então, é isso que eu quis colocar. 500 vezes 1,03 vezes 1,03. Porque é o primeiro mês, depois o segundo mês. E no terceiro mês, vezes 1,015 de novo. Ou 1,03. Vai ser 1,03 elevado ao cubo. Então, dessa ideia, a gente chega na fórmula primordial dos juros compostos, que é o montante é igual ao meu capital, que eu comecei, vezes 1 mais I, esse I é a taxa em porcentagem, elevado ao tempo. Então, se é 5, eu vou ter que colocar no lugar do T 5. E aí eu posso jogar nessa fórmula no final, que aí não precisa da gente ficar fazendo tanta regra de 3, que é uma coisa que, pelo amor de Deus, não recomendo ficar fazendo regra de 3 em juros compostos, pelo menos. Em juros simples até dá, dependendo do tamanho do exercício, porque às vezes pede 12 meses, você não vai fazer 12 regras de 3, né? Então, a ideia é essa. Montante é igual a capital 1 mais I elevado a T. Essa é a ideia de juros compostos. Ela é mais difícil mesmo, porque às vezes aparece número com vírgula e tudo mais, mas é assim os exercícios, né? Passamos. Então, resumindo tudo que eu falei até agora, eu ainda vou falar do juros simples ainda, resumindo. Acréscimo, você soma, e desconto, você subtrai, né? Tira. Então, logo, isso aqui é o básico, né? Se você tem, que é aquilo que eu falei, o preço original, que é X, e você tem a taxa, acréscimo ou desconto, depende, e o 1 é tudo. Esse sinal aqui, o tudo é o que a gente... tudo é o 1, né? Que eu falei que se fizer a distributiva aqui vai continuar o valor. Se eu multiplicar x por 1, vai continuar x mais a taxa de juros para a gente achar um montante no final. Esse 1, esse mais e menos aqui, ele vai depender do que você está fazendo. Se está fazendo um acréscimo, na fórmula vai aparecer o mais. Se está fazendo um desconto, na fórmula vai aparecer o menos. Então, vamos supor que um negócio aqui sofreu um acréscimo de 20%. Ele vai ser 1 mais a taxa de juros, que é 20 sobre 100, que é 0,2. Então, ele vai ser 1,2 de x. Sabe quando você vai no restaurante e fala que tem 10% do garçom para pagar? Você vai pegar aquela conta e vai multiplicar por 1,1, porque é 1, é o inteiro, mais 10% daquela conta final, que é 10% é 10 sobre 100, que é 0,1. Então, 1 mais 0,1 é a taxa do 10%. E você vai multiplicar ela pelo valor inicial. Essa aqui é a lógica, é a mesma coisa. Com desconto, se você tem 20% de desconto, é 1 menos 0,2. Então, você tem 0,8 daquele valor. Se você está tendo desconto de alguma coisa, não vai ser o total que você vai pagar. Você vai pagar uma parte dele. Exemplo. Você tem, vamos supor que uma pessoa tem um salário de R$800 e foi para 880. Qual que foi a porcentagem de aumento? Já que aumentou, eu vou usar mais na minha conta, né? Aqui, gente, eu já estou fazendo um exercício de juros simples, tá? Eu vou colocar aqui mais para frente para já entender, porque aqui foi só uma aplicação direta, não significa que todos os meses aqui ele está rendendo isso. Isso aqui foi só um aumento mesmo. Isso aqui a gente está falando de aumento e desconto. Então vamos lá, 880 é o meu montante no final, que é tudo que a gente construiu através do investimento. Então ele vai ser 1 mais a taxa, que é o que eu quero. Eu quero saber qual que é a taxa, vezes 880. Fazendo essas contas todas, eu vou achar que é 1,1. 1,1 é igual a 1 mais a taxa, mais porque é um aumento que eu estou sofrendo. Então, qual que é a taxa? Taxa é 1,1
menos o 1, que é o nosso total, e vou achar que a taxa é 0,1. O que é 0,1? É 10%. É 10 sobre 100. Então, o aumento do meu salário, ele aumentou em 10%, de 800 para 880. Certo? É muito confuso, assim, que a gente fala de muito, envolve porcentagem e tudo mais, mas, ó, matemática financeira aparece exercício que tem porcentagem sempre, pode aparecer em casos com logaritmo. Essa ideia de matemática financeira, que tudo essa forma que está acontecendo, ela não deixa de ser uma progressão também geométrica. Posso estar falando, assim, posso estar confundindo agora que tá de manhã e blá, 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 blá. Mas ela não deixa de ter a mesma lógica da progressão geométrica, assim, nos juros compostos, né? Então, ele vai misturar, ele vai conversar com diversas matérias, porque matemática financeira, e é uma coisa que dá problema em matemática, e eu sempre falo isso, ela não é uma coisa só. Não é a gente virar o livro, assim, na verdade, todas as matérias que a gente aprende na escola é desse jeito. Você passa a página, acabou o assunto, não é assim. Ela continua e ela está envolvendo um monte de gente, um monte de coisa. Essa lógica da matemática financeira que eu estou falando aqui, que parece, nossa, é uma matéria nova, não. Ela existe já em muitas coisas. Ela já existe em logaritmo, ela já existe em progressões aritméticas geométricas. Então a gente só está mexendo com dinheiro agora. Tá? E aplicando essa lógica em cima do dinheiro. Vamos aqui para descontos e acréscimos sucessivos. Isso aqui é de suma importância, isso aqui aparece muito. É um exercício assim, você vai bater o olho assim no Enem, tá aquele negócio, pum, só marcar e pronto. Eles não costumam complicar muito. Vamos supor que eu tenho 100 reais. Aí eu sofri um desconto de 30%. Aí eu vou e sofro mais um desconto de 30%. O meu desconto total é 60%? Não, sem chance. Por quê? Vamos pensar aqui, ó. Eu tenho 100 reais, sofri o primeiro desconto, ele foi para 70. Aí eu vou sofrer mais um desconto de 30%. Aí esse 70, são 30% de 70, não é 30% de 100. Então é 30% de 70, eu vou parar em R$ 49. Então descontos e acréscimos sucessivos, eles vão meio que obedecer à lógica dos juros compostos. Ele não é equivalente ao valor inicial, ele é equivalente ao o momento agora. Ele é equivalente ao dinheiro do momento agora. Então, ó, se você sofreu um desconto de 30% e depois sofreu outro, não é um desconto de 60%. É bem assim que vai cair. Ele vai perguntar qual que é o desconto e enfim, né? Só que aqui, o que ele pode perguntar também? Você sofreu um desconto de 30% e um de 30%? É de 60%? Não, a gente já viu que não. Mas de quanto é? Aí acontece um negócio que chama desconto equivalente, uma situação que ocorre em desconto equivalente. Como que a gente acha isso? Por essa formulazinha aqui, ó, que é a ideia básica, né? Que é 1 mais ou menos taxa vezes x. Eu vou pegar aqui o 49, que é o meu montante final. Quanto que era o meu capital inicial? Era 100. Aí eu vou colocar 1 menos, porque é desconto, e x. E aí eu vou descobrir quanto que é esse x. Esse x sendo 0,51, ele é 51 sobre 100, então ele é um desconto equivalente de 51%. Nessa situação que eu coloquei 100 reais, nessa situação especificadamente, não significa que dois descontos sucessivos de 30% seja um desconto de 51%, sempre. Tá? Nessa situação, vou falar isso de novo. Nessa situação especificadamente, que eu apliquei 100 reais e que eu dei dois descontos sucessivos de 30%, o meu desconto equivalente é a mesma coisa que eu dar um desconto de 51%. Nesse caso, novamente, não significa que se eu pegar qualquer valor e der um desconto de 30% duas vezes, ele equivale a um desconto de 51%. Depende do valor, depende de quanto é o desconto e depende do prazo. Depende de quantas vezes esse desconto está sendo ocupado. Então não fecha a cabeça, assim, sai concluindo que um desconto de 60% equivale a um desconto, dois descontos de 30% equivalem a um desconto de 51%. Isso não é verdade. Só nesse caso aqui que aconteceu. Agora vamos falar do juros simples, que a gente já está falando há muito tempo, né? Mas qual que é a ideia, assim, só para ilustrar? Juros. Eu coloquei sempre acréscimo aqui uma ideia, porque juro é sempre acréscimo, tá?
Como que funciona o juros simples? Eu já expliquei que assim, a gente pega R$1.000, a gente faz uma taxa de investimento de 10%, ele vai render 10% de 1.000 para sempre, independente de quanto você está investindo. Se você investiu 5 meses, ele vai render 10%, que é R$100, ele vai render R$100 a cada mês, ou seja, 500 no total. Então é isso aqui tudo que eu expliquei, ó. Isso aqui está nessa tabela aqui, né? E assim por diante. Então, ó, o juro simples é juro referente ao capital inicial, não ao capital do momento. Então, portanto, a cada mês o juro de rendimento é R$100. Então, como que fica a fórmula? Essa fórmula aqui eu lembro dela por estar escrito JCIT, literalmente. É os juros, né? É igual quanto que vai render nos juros, né? É igual a capital vezes I vezes T. Capital, o I é a taxa de juros em porcentagem, T é o tempo. E não esquecer, gente, de jogar nessa fórmula, a gente vai achar quanto que rende. E aí depois eu tenho que somar com o meu capital inicial para saber quanto que vale. Quanto que eu vou ficar no final. Vou mostrar isso no exercício aqui. O capital de R$500 foi aplicado a uma taxa de juros simples de 3% ao mês. Qual o valor do montante após 5 meses? Vamos lá. Fiz montante é igual a juros, né, mais capital, blá, blá, aquela conta toda. Fiquei 1 mais 0,3%, 500 e tal, deu 515. Pera aí, 515, eu sei que no final, aqui, eu sei que esse 515, ele é capital mais juros. O capital inicial meu era 500. Então, se ele rendeu em um mês R$15, quanto que ele vai render em 5 meses? 15 vezes 5, que é 75. O que faltou aqui nessa fórmula para eu já saber é a conta toda aqui. Faltou o T, né? Porque se vocês olharem, eu só usei o I, né? Só usei os juros aqui e usei o capital inicial. Faltou o tempo. Então, se você quer fazer isso, você tem que ver quanto que rendeu no final, quanto que é a diferença aqui. Isso aqui é o valor para um mês. Você quer saber para 5 meses, basta você multiplicar para 5 meses. É por isso que eu estou falando que montante, não pode esquecer de pegar o que rendeu de juros mais o seu capital inicial para você achar o seu montante. O nosso montante final é 575. Então eu peguei 500, ele rendeu a juros simples no primeiro mês e ficou 515. Se eu quero 5 meses, eu vou pegar esse 515, esse 15, né, na verdade, e multiplicar ele por 5, que é 75. E aí eu vou somar ao meu capital inicial para ter o meu montante final. Certo? Vamos para os exercícios. Ó, eu coloquei exercícios aqui mais fáceis para vocês se intimidarem, assim, né? Começar a fazer umas contas mais fáceis e tal. Mas tenha em mente que, assim, não necessariamente é assim que funciona. Eu acho que acaba tendo muito mais exercícios de juros simples, talvez, do que de juros compostos. Mas quando aparece juro composto, é um exercício mais elaborado e tudo mais. Então, a gente tem que treinar. Nesse caso aqui, eu acho que a gente começar do básico ajuda, mas vamos lá. Uma pessoa aplicou o capital de 1.200 a uma taxa de 2% ao mês durante 14 meses. Determine os juros e o montante dessa aplicação. Aqui, gente, pode ter alguém que pode estar pensando assim, mas é juros simples ou juros compostos? A maioria das vezes é juros simples, tá? A maioria das vezes é juros simples. Quando é juros compostos, ele vai falar no exercício. Ou ele vai te dar alguma situação que você pode concluir que é juros compostos. Por exemplo, fulano fez lá um negócio, ficou... Vamos supor que ele está narrando esse exemplo aqui, ó. Entendeu? Ele fez um investimento de 100, no outro mês foi para 1.100, no outro mês foi para 1.200. Aí ele pergunta no quarto mês. Você olhando isso, você consegue entender que é um juros compostos. E aí você faz o exercício baseado em juros composto. Mas na maioria das vezes é juros simples, e quando é juro composto ele vai falar. Então vamos sair daqui pensando assim, eu tenho que ter malícia, digamos, eu tenho que estar entendendo o que está acontecendo para eu saber identificar se é juro composto ou juro simples. Tem essa. Mas ele pode também me falar se é juro simples ou juro composto. Tá? Às vezes ele pode te mostrar uma tabela ali no cantinho e você vai vendo assim como que vai rendendo.
né? Se não render redondinho, digamos, não aplicou, por exemplo, R$100 que estava rendendo lá em juros simples, não foi de 1.000 para 1.100, de 1.100 para 1.200, aí a gente sabe que é juros compostos, porque se não obedeceu essa lógica aqui, foi de 1.000, por exemplo, para 1.100 e alguma coisa, né? Aí é juro composto. Se for de 1.000 para 1.100, de 1.100 para 1.200, naquele caso lá que estava rendendo R$100 a cada mês, é juros simples. O próximo, o capital aplicado a juros simples, tá vendo? Às vezes ele fala durante 2 anos sobre taxa de juros 5% ao mês. Tem que prestar atenção nisso aí também, viu, gente? 2 anos é o quê? 24 meses. Gerou um montante de 26.900 e tal. Determine o valor aplicado, só jogar na fórmula. O investidor aplicou uma quantia de R$500 a um fundo de investimento que opera em regime de juros simples. Só manter na fórmula. Após 6 meses, o investidor verificou que o montante era 560. Qual que era a taxa de juros desse fundo de investimento? Uma quantia foi aplicada a juros simples, de 6% ao mês durante 5 meses. Em seguida, o montante foi aplicado durante mais 5 meses a juros simples de 4 meses. Foram 2 investimentos aqui, né? Ao final dos 10 meses, o novo montante é 234. Qual o valor da quantia aplicada inicialmente? São 2 situações aqui, né? E, enfim, é isso. Gente, a gente tá chegando no final, tal. Eu sei que tá todo mundo cansado, eu também tô cansado, acabei de entrar de férias da faculdade. Mas, assim, tira um tempinho, assim, um dia dá pra você aprender muita coisa de matemática financeira. Qualquer coisa vocês me perguntem. Bye, bye.